Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 7/12 de 2011. Tivemos ontem um pregão com bastante otimismo no mercado, deixando um candle aí de alta bastante forte, bastante consistente. Porém, se vocês observarem no gráfico de 15 minutos, que eu vou mostrar para vocês depois, vocês vão perceber que não foi lá um pregão tão fácil quanto pareceu, tá certo? Então tivemos realmente um dia de alta, tivemos realmente um candle positivo no dia, mas vocês vão ver que a puxada forte mesmo ocorreu lá no finzinho do pregão, então foi, perdão, de certa forma complicado de operar. Então, a maior parte do dia ontem foi consolidada, poucas operações, pouquíssimas oportunidades, lá no final estourou. O mercado americano também seguiu mais ou menos essa linha. Lá no final do pregão deu uma puxada e no último candle acabou devolvendo tudo, certo? Então, possivelmente em função de notícias da Europa, só que o índice americano também já está encontrando algum tipo de resistência já na máxima anterior, já no topo anterior, tá? Então já tem que ter um pouco de cuidado, tem que aguardar aí, porque o mercado lá está em uma região de resistência, já é o terceiro invertido consecutivo que a gente deixa lá fora, então tudo isso pode acabar atrapalhando um pouco, tá certo? Para o pregão de hoje, nós temos às 13h30 sendo divulgados estoques de petróleo. Então, o único dado relevante aí são os estoques de petróleo por dia, que pode movimentar um pouco mais o mercado, tá certo? O mercado brasileiro está aparentando um grande fluxo comprador aí nos últimos dias, então tem subido forte. Nos últimos 4 ou 5 pregões aí a gente tem recuperado bem. Estamos bem próximos de montar um pivô de alta no diário, de fazer um topo maior que o anterior, fazer uma máxima maior que a anterior, testando lá 60 mil pontos. E se isso acontecer, a gente retoma a tendência de alta no gráfico diário, tá certo? Temos alguns destaques no dia, papéis ligados a commodities, como Gerdau e Petrobras, e construtoras aí com Cirela e MRV, tá? Então, destaques aí que vão constar do nosso call de abertura. No campo negativo temos como destaque a BBMF, que também vou mostrar para vocês. Volatilidade continua bastante alta, então a gente, como sempre, tem que ter muito cuidado, muita tranquilidade para operar, esperar a hora certa, esperar as coisas se definirem, para daí sim a gente montar algum tipo de posição. Não está muito fácil, então tem que manter a tranquilidade, tem que fazer a coisa certa. Ok, gente? Vamos aos gráficos então? Vocês veem aqui na minha tela Ibovespa diário. A princípio um candle bacana, um candle tranquilo, uma alta aí consistente. Conseguimos subir no dia de ontem 1,06%, com volume até dentro do normal, um volume até razoável. Colocando como sempre aqui a média lá do volume. Então vamos colocar uma média qualquer de 200 períodos por lá. Aí. Então aqui está, dentro do normal, o volume, dentro daquilo que a gente espera. Pouco mais baixo que os dias anteriores, que os 3 ou 4 pregões anteriores, mas ainda dentro de uma normalidade, tá certo? Nós temos agora no candle de 15 minutos, observando aqui os 15 minutos, vocês vão visualizar que a gente teve, na verdade, uma grande consolidação no dia de ontem, onde a gente só conseguiu romper a máxima no penúltimo candle do dia. Tá? Então lá às 5h30 da tarde é que a gente conseguiu romper a máxima do dia anterior. Então esse candle de alta não foi lá tão fácil assim quanto parece no diário. Tá? Então foi complicado, foi difícil de operar, pouquíssimas oportunidades acontecendo aí. Tá? Estamos muito próximos de uma zona de resistência, então rompendo aqui 59.575, a gente vem testar o topo anterior, que é 59.901, por minha conta, 60 mil pontos, tá? Então, temos aí possivelmente um teste dos 60 mil pontos acontecendo no dia de hoje, se o mercado continuar subindo, mesmo que seja um pouquinho, tá? Então, zona de resistência, muito cuidado, é bom aguardar o rompimento primeiro, esperar o primeiro movimento, depois a gente pega o próximo. Então, aquela ideia que a gente ensina vocês lá no DVD do Day Trade Avançado, no curso do Day Trade Avançado. Aguardem esse rompimento dos 60 mil pontos. Antes disso, o mercado tende a ficar bastante enrolado,
porque é uma região de resistência, tá, pessoal? Então fiquem de olho aí. Nós fechamos ontem em 59.536. Estamos muito próximos aí dos 60 mil pontos, então aguardem o rompimento. Procurem evitar apostas aí pré-rompimento, porque isso pode ser um pouco complicado. Pode ficar o dia inteiro consolidando, enrolando vocês, ou até tomar algum stop de bobeira, porque o mercado costuma aumentar um pouco a volatilidade nessa região aí de resistência que ele está enfrentando, tá certo? Para baixo nós temos a mínima de 58.496, perdendo isso, a gente tem alguns pontos que podem ser testados, 57.201, depois temos lá 56.099, depois temos lá 54.537, tá? Mas o mercado está aparentando uma força compradora bastante consistente, então vamos tentar trabalhar com opções de compra para o dia aí, inicialmente, ok? Mercado americano, índice Dow Jones, temos também mercado lá em zona de resistência. Vocês estão visualizando aqui o terceiro invertido consecutivo, para não dizer o quarto, com esse candle de indecisão que a gente deixa. Então o mercado lá está sentindo. Chegamos a montar um pivô, chegamos a romper aqui essa máxima anterior, que era lá 12.186 pontos. E temos como máxima agora, nós temos aqui este ponto de 12.215. Então, rompendo 12.215, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 12.284, que é o topo anterior. Então, rompendo 12.215, alvo lá em 12.284, onde nós montamos um novo pivô no mercado americano. Dando aquela olhadinha no semanal, vocês podem visualizar que se isso acontecer, se montar este pivô, a gente abre espaço para vir testar aqui as máximas do ano lá no mercado americano, tá certo? Tudo bem que o ano está acabando, não sei se a gente vai ter força, vai lá romper isso, acredito até que não, mas temos lá 12.753 e temos lá a máxima do ano aqui na região dos 12.875, ok? Mas então fica bacana se romper esses 12.284. Bom, temos aqui, vamos lá então as recomendações do dia, iniciando com compras. Vocês estão vendo aqui na minha tela a Braskem BRKM5. Então interessante aqui a Braskem, bem próxima de montar aqui um pivô. Então rompendo 14,51, ela passa a ter objetivo aqui em 14,69. E rompendo esses 14,69, ela monta um pivô de alta, tá? Aí o primeiro objetivo dela seria aqui na região dos R$15, e rompendo R$15 ela passa a ter objetivo aqui na região de 15,75 e depois aqui na região de 16,25, tá ok? Então essa é a Braskem, o código dela é BRKM5. Nos interessamos por ela para compras a partir aqui de 14,51, depois 14,69, 15, 15,75 e 16,25. Temos também a CSN, o código CSNA3. Rompendo aqui 15,84, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 16,80 e depois aqui em 16,99, R$17, tá certo? Essa é a CSN, o código dela CSNA3. Então, rompendo aqui 15,84, temos alvo lá em 16,80, depois em 16,99. Além da CSN, nós temos a Gerdau, GGBR4. Rompendo aqui esses 14,61, a gente passa a ter objetivo, primeiramente, aqui na região dos R$15. E daí, rompendo os R$15, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 15,85, tá? Então essa é a Gerdau, o código dela é GGBR4. Rompendo aqui 14,61, alvo em 15, depois em 15,85. Temos também a Usiminas, desenvolvendo bem no final do pregão ontem a Usiminas. Vocês podem visualizar aqui, acabou disparando no final do pregão. Neste único candle aqui subindo 1,6%, um volume aí de 6,9 milhões. Então podem observar, o volume subiu muito aqui nesses dois candles, ficou realmente bacana. E a Usiminas agora, rompendo aqui esses 11,23, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos
11,36, que seria a primeira resistência dela, tá? Então, rompendo aqui 11,23, alvo em 11,36. Depois temos objetivo aqui em 12,50. E finalmente temos alvo aqui na região dos 12,68. Essa é a Uzi Minas, o código dela o SIM5. Temos também Cyrela, também chamando atenção no dia de ontem. Deu um sinal de venda aqui no diário, acabou recuperando muito bem, trabalhando com uma alta aí de 1,6%. Volume altíssimo da Cyrela nos últimos dias, que demonstra bastante interesse do pessoal desse ativo. E vale a pena então continuar acompanhando, tá, pessoal? Ponto importante dela, 16,34, a máxima de ontem 16,27, está muito próxima. Então, rompendo aqui os 16,34 na Cyrela, a gente passa a ter alvo nela aqui na região dos 16,72. E aí, rompendo isso, eu tenho que reduzir um pouco o zoom, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 17,09, ok? Agora sim, ficou meio pequenininho, mas acho que vocês conseguem visualizar, tá? Então, Cyrela rompendo 16,34, o alvo em 16,72, depois em 17,09. Temos também a MRV, também bem próxima de montar aqui mais um pivô. Se romper aqui esses 12,89, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$13, tá? E aí, rompendo R$13, aí sim a gente tem um objetivo aqui na região lá dos 14, tá? Perdão, essa é a MRV, rompendo 12,89, alvo em 13, e rompendo os 13, aí sim, temos alvo lá acima de R$14, R$14,60, R$15. Essa é a MRV, o código dela é MRVE3. Temos também a DTEX 3, a Duratex. Dois pontos importantes aqui na Duratex. Rompendo 9,55, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 9,65, tá? E rompendo aqui 9,65, temos objetivo primeiramente aqui na região dos R$10, tá? E aí, rompendo R$10, a gente pode ter algum tipo de resistência aqui em 10,70, depois acima de R$11, lá na região dos 11,62, tá? Então essa é a DTEX 3, a Duratex, rompendo 9,55, alvo em 9,65. Rompendo 9,65 temos R$10, temos aqui 10,70 e finalmente nós temos aqui 11,62. Essa é a Duratex, código dela DTEX 3. Perdão, temos aqui hipermarcas. HYPE3, rompendo aqui a máxima de ontem, que é o 8,90, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 9,83, depois aqui 10,09, essa é a hipermarcas, o código dela HYPE3, rompendo 8,90, objetivo em 9,83, depois em 10,09, tá? Temos também o Itaú, ITUB4, bem próximo aqui de montar esse pivô, rompendo os 34,18, tá? Então, fiquem de olho aqui no Itaú. A gente tem essa máxima do dia de ontem, que é aqui os R$34. Então, rompendo R$34, temos alvo aqui em 34,18. E daí, rompendo 34,18, aí sim a gente passa a ter alvos aqui nessa região dos 35,69, tá? Que seriam esses dois topos aqui. E se romper isso aí, alvo lá na região dos 36,39, tá? Então esse é o Itaú, o código ITUB4. Temos além do Itaú o MMX M3. Então é interessante também aqui a MMX, com possibilidade aqui de um fundo triplo, tá? Então vou marcar para vocês. Não fez esta nova mínima, testou aqui uma vez, depois testou novamente aqui. Então, interessante aqui a MMXN3, possibilidade de fundo triplo, vamos ver lá no semanal como é que está isso aí. Já deu aqui um sinal no semanal, então pode estar configurando um fundo triplo. E aqui, gente, pelo semanal a gente tem alvos enormes nela. Primeiro alvo aqui 7,98, depois nós temos um objetivo aqui na região dos 8,60, tá? Essa é a MMXN3. Aqui pelo diário a gente pode até encontrar alguns alvos intermediários, que seriam aqui algo na região dos R$7, tá? Então, bacana aqui
a MMX máxima de ontem é 6,80. Então, rompendo 6,80, alvo em R$ 7,00. Aí depois tem algumas resistências aqui, 7,29, 7,59, mas o alvo mesmo dela seria aqui R$ 8,00, depois 8,60, lá pelo gráfico semanal. Ok? Temos também a Marfrig MRFG3 desenvolvendo nossa operação da Marfrig, recomendação de swing no dia de ontem. Continua desenvolvendo então. Se romper a máxima de ontem, 8,69, ela passa a ter o objetivo aqui na região dos 9,44. Então mantemos posição na Marfrig MRFG3 e continuamos recomendando compra para o intraday, rompendo 8,69 com objetivo lá em 9,44. Temos também OGXP3, recomendação de compra nossa ontem, OGX, vocês devem lembrar, está aí, parabéns à nossa equipe de análise, desenvolvendo muito bem, 2,79%, 2,8%, buscando exatamente o nosso alvo, que era a região dos 14,78. Né? Então parabéns, recomendamos o OGX ontem, desenvolveu, bacana. Rompendo então agora 14,78 a OGX, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 15,10, tá certo? Então, OGXP3 rompendo 14,78, alvo aqui na região dos 15,10, tá? Finalmente, a última recomendação de compra para o dia, Petrobras, também recomendamos compra na Petro no dia de ontem, também desenvolveu bem, 1,5% aí. Rompendo agora 23,36, a gente passa a ter objetivo na Petro aqui na região dos 23,50, depois temos alvo lá na região dos R$24, tá certo? Essa é a Petrobras, rompendo 23,36, alvo 23,56, depois 24,01, PTR4 é o código dela. Essas eram então as recomendações de compra da nossa equipe para vocês. Vamos às vendas, BVMF 3, ativo que não seguiu o índice ontem, acabou fechando ainda negativo. Se por acaso perder essa mínima aqui de 10,33, passa a ter objetivo aqui na região dos 10,25, logo depois tem algum tipo de suporte. Depois a gente vem testar essa região aqui dos R$10, tá? Então essa é a BMF Bovespa, o código dela BVMF3. Perdendo aqui 10,33, alvo em 10,25, depois lá nos R$10, tá ok? Essas eram então as recomendações do dia para Day Trade. Para Swing Trade nós temos a Braskem, uma possibilidade de montar um pivô de alta aqui nos 14,69. Então podemos montar uma posição de swing na Braskem a partir deste ponto, tá? Vale a pena acompanhar, se romper, façam um Day Trade, dando certo o Day Trade, zera um pedaço da posição e mantém o restante lá para diário, tá certo? Essa é a Braskem, o código dela BRKM5. Temos também a Detex, também recomendação para swing aí, se montar este pivô aqui na região dos 9,65, pode ficar interessante. Mais uma vez, mercado muito volátil, montem posições de day trade, gerenciem risco, zerem lá um tanto da posição e mantenham apenas o restante para swing com stop pelo gerenciamento de risco avançado que a gente ensina vocês lá no Day Trade avançado. Vocês podem usar a mesma técnica para swing trade utilizando os candles diários, certo? Temos na BMF encerrada a operação do milho, tá? CCMF12, a gente acabou encerrando essa operação aqui, tá? Tivemos um fechamento menor em relação ao anterior, então encerramos a operação do milho, zeramos essa posição aqui. A gente teve como mínima no dia anterior 27,60, ontem tivemos aí também um teste desse 27,60, mais um fechamento menor do que o fechamento do dia anterior, já zeramos a posição do milho, então encerramos com lucro, compra aqui no 27,40 e o pessoal encerrou essa posição do milho aqui por volta dos R$28, certo? Então, bacana aí a posição do milho, dando mais de 2%, uma operação bastante interessante, ok? Então, encerrada aí a operação do milho. A rentabilidade aí foi por volta de R$160 por contrato, tá? Então, realmente muito bacana a operação que a gente fez aí no milho, tá? Então, pessoal, essas eram as recomendações para o dia. Vamos dar uma olhadinha nos futuros, então.
Futuro americano trabalhando neste momento em leve alta, 0,041% a 12.134 pontos. Chegamos a romper a máxima em relação aqui ao dia anterior, mas acabamos cedendo e já estamos lá testando mínima do dia. Tá? Então, bastante volátil os futuros lá fora, praticamente sem direção definida, com uma alta aí leve de 0,04%, 0,03%. Então, a gente tem que aguardar algum tipo de definição. O petróleo também bastante estável, sendo cotado a 101 dólares nesse momento, com uma alta de 0,04%, então também sem muita direção. O nosso índice futuro, trabalhando neste momento consolidado dentro dos limites do candle de ontem, com uma alta leve aí uma queda leve de 0,3%, então também totalmente sem direção. Rompendo aqui 59.850, a gente passa a ter o objetivo em 60.130 e depois aqui em 60.590. Esse é o nosso índice futuro. Se perder 58.590, deve vir testar aqui essa região dos 57 mil, que é a região das médias do diário, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha agora no que o pessoal pede lá no chat. Nosso amigo Marcos começa com a Gol 4. Interessante a Gol, interessantíssima. Montou um pivô de alta aqui a Gol e está testando essa região dos 15, tá, Marcos? Se romper aqui esses 15 reais, ela fica muito interessante, fica muito bonita a Gol. Tem alvo, primeiramente, aqui na região dos 15,30. Depois a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 17 reais, tá? Então essa é a Gol, rompendo os 15 reais, tem alvo em 15,31, depois lá nos 17 reais, tá? Pode ser uma belíssima operação, depois desse pivô que ela montou, vale a pena sim, você pode inclusive entrar em day trade nela e manter a posição para os dias seguintes se desenvolver a operação, tá? Nosso amigo Pedro pede a Klabin KLBN4, recuperando muito bem a Klabin no dia de ontem, subindo forte aí, 4,9%. Chegou a dar sinal de venda, chegou a estar operando em queda forte e depois acabou recuperando tudo e fazendo nova máxima, tá, Pedro? Então, muito bonita. Rompendo aqui os 7,45 a Klabin, ela pode continuar desenvolvendo. Se eu não me engano, é máxima histórica do papel. Então tem tudo para continuar desenvolvendo ainda mais. Alvo provável dela aí, R$8, tá? Tentando encontrar, acho que é isso aí mesmo, se eu não me engano é máxima histórica. Alvo provável lá nos R$8, tá certo? Além da Klabin, o pessoal pede lá o GX já foi, nosso amigo Luciano Barros lá pede a Pomo 4. Então tá aqui. A Pomo está bem próxima de montar aqui um pivô de baixa, tá, Luciano? Então fica de olho nela aí. Perdendo aqui 7,53, ela tem objetivo aqui na região de 7,44. E daí se perder esse 7,44, passa a ter alvo aqui na região dos R$7, tá? Então interessante a Pomo, apesar de vir de nova máxima, ela esticou um pouco mais a correção dela e está bem próxima de montar aqui um pivô de baixa, tá? Por outro lado, se ela der um sinal de compra, se ela romper aqui esses 7,79, ela pode ficar interessante, tá? Então, aí sim, eu acho que pode valer a pena a gente acompanhar ela para uma possível compra, tá? Mas por enquanto, deixa ela continuar caindo, deixa ela continuar corrigindo até ela dar um sinal de compra, tá? Então fica de olho nesse rompimento de 7,44. O que mais o pessoal pede lá? A Gol já foi. Vamos ver a TAM. Então tá aqui a TAM. A TAM está numa condição parecida com a da Gol, próxima de romper aqui esses 36. Se romper esses R$36, ela fica interessante, tá, pessoal? Até para swing, dá para montar uma posição de day trade nela e manter para o dia seguinte se der certo. Prováveis alvos R$37,90. Depois temos o objetivo aqui na região dos R$40,99. Essa é a TAM, o código dela TAM4, tá? Nosso amigo Éder pede lá o dólar. DOL F12. Então tá aqui o contrato do dólar.
Eu vou colocar o Dolfut aqui, tá, que aí fica mais fácil dele puxar o contrato. Cara, o dólar ele está numa condição interessante, apesar de não vir de nova máxima, uma vez que ele não rompeu isso aqui, ele está nas médias dando sinal de compra, tá? Então pode ficar interessante sim. O problema é que a bolsa está também com tendência de alta e o dólar costuma ir na direção contrária à bolsa, tá? Então fique de olho. Tudo bem que você pode até enxergar ele de forma independente, não há problema algum. Mas aí você tem que observar pontos interessantes. Rompendo 18 e 15, aí pode continuar desenvolvendo com objetivo aqui no 18,71, depois temos o objetivo aqui no 19,31, tá? Então pode ser interessante sim. Mas de qualquer forma, a nossa bolsa rompendo aí 60 mil pontos, continuar a subir, eu acho que vale mais a pena você ficar de olho nessa mínima aqui, ó, tá? Que é 1,78750. Então, perdendo aqui esse 1,78750, aí ele fica bem interessante, com algo provável aqui na região do 1,725. Tá? Então, está numa condição bem indecisa aqui, pode romper para cima, como pode romper para baixo. Nosso mercado desenvolvendo, rompendo aí os 60 mil pontos, eu acho que pode ficar interessante sim, tá certo? A Marfrig, que o Bruno pede, a gente já analisou, é uma das recomendações de compra para o dia, para day trade e para swing trade, inclusive, no dia de ontem, tá certo? Antes de encerrar, eu queria convidar todos para participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. É possível operar ao vivo com a gente no curso ao vivo durante o pregão, basta acessar nosso site www.interinvesteducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Aqui na página do curso ao vivo, vocês já tem um botão para fazer o cadastro, deixar os dados de vocês. A nossa equipe entra em contato e auxilia vocês aí na instalação da ferramenta do Ventrilo, que é a que a gente usa para comunicação, por áudio. Vocês podem ouvir, podem conversar com a gente, tudo em tempo real. Basta ter microfone e caixas de som no computador de vocês. Também temos aqui o atendimento ao vivo do site, onde vocês podem conversar ao vivo também com a Silvia. E aqui, um pouquinho mais embaixo, a gente tem o download do Ventrilo. Basta fazer o download da ferramenta e instalar conforme o vídeo tutorial. É extremamente rápido, em menos de 5 minutos. Vocês já vão estar ao vivo com a gente. Dá para acompanhar, inclusive, a abertura. Todos têm direito a 7 dias gratuitamente. Lembrando que no curso ao vivo, vocês operam com a gente durante todo o pregão, ao vivo, tudo em tempo real, comigo, com o Bruxo, com o Alessio, com toda a nossa equipe, durante todo o pregão, tá? Vocês veem aqui também a tela dos professores, onde vocês acompanham todos os ativos que a gente está de olho no dia, tudo em tempo real. Então vocês têm aqui índice futuro, índice Dow Jones, todos os ativos que a gente está acompanhando, pontos de entrada, pontos de stop, as operações todas, vocês podem visualizar ao vivo aqui na tela dos professores, tá certo, gente? É gratuito por 7 dias, todo mundo pode participar. Lembro também que nós estamos já com a nossa promoção de Natal ativa, todo o site em 12 vezes sem juros, todos os cursos em DVD, em vídeo, todos eles em 12 vezes sem juros no cartão. E também estendemos o prazo de todos os cursos para vocês aproveitarem melhor esse período de férias, tá? Então, todos os cursos que vocês comprarem agora, a partir de hoje, estão com prazo de 45 dias, tá? Então, comprando o curso, vocês têm um prazo de 45 dias para ficar aqui com a gente, para ficar aqui acompanhando o pregão ao vivo, para fazer o curso, para assistir às aulas, enfim. Estendemos o prazo para vocês aproveitarem melhor esse período de férias. E também tem a promoção tudo em 12 vezes sem juros. A promoção é válida até 31 de dezembro, agora de 2011, então aproveitem aí enquanto ela está ativa, tá certo? Um excelente pregão a todos, cuidado com a consolidação do início, que já está acontecendo, já é uma realidade, como eu disse para vocês, mercado bastante indefinido nesse começo, muito próximo de 60 mil pontos. Eu, particularmente, vou aguardar romper esses 60 mil para montar posições de compra. Então, tenho essa tranquilidade no começo, que sempre é bom, o volume vai ser pequeno, a tendência praticamente inexistente, então a gente tem que aguardar alguma definição aí, tá certo? Aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, e aos demais, até amanhã, às 10h30, pontualmente, mais um call de abertura da Interinvest. Um grande abraço e um excelente pregão a todos.